Graça e paz. A igreja está viva, amém? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 também. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o 1 e o 14. Nós daremos uma pequena reflexão sobre a pessoa de Jesus. Nós estamos com uma dificuldade com o telão, queridos, algumas projeções, mas essa semana, se Deus quiser, os irmãos vão estar arrumando. Então, o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1 e depois o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito no Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Meus queridos, às vezes, as nossas pregações, elas não são tão cristocêntricas. Jesus, de repente, não está tão mais no centro das nossas pregações nos tempos atuais, como foi nos tempos mais remotos, nos tempos mais primitivos. A palavra Jesus, ela foi ao longo dos anos sendo substituídas por várias outras nomenclaturas mais oportunistas e contextualizadas, pela degradação da qualidade, da simplicidade, do poder do Evangelho do Senhor Jesus. Mas, meus queridos, eu quero refletir apenas 3 aspectos a respeito da vida de Jesus. Só 3 hoje. Devocionalmente, eu gostaria que nós refletíssemos, nós pensássemos sobre a pessoa de Jesus. Primeiro, queridos, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o Logos. No princípio era o Logos. No princípio era o Verbo. Esse Verbo estava com Deus no passado, desde o princípio. E esse Verbo era Deus. Esse Verbo, o Logos, é a palavra, mas não é uma palavra comum, é Logos. Não é grafos, é Logos. E o que é Logos? É uma palavra viva. Não uma palavra viva apenas, mas uma palavra viva que gera vida em nós. Esse é o nosso Jesus, o Logos. Mas só, queridos, que infelizmente, conforme introduzimos, as mensagens hoje não estão tão preocupadas em mostrar Jesus como Ele é, na sua essência. Quem verdadeiramente Ele é, independentemente dos tempos, das épocas e das circunstâncias, quem Jesus é. Essa mensagem, essa palavra
foi assim como que atendendo a uma expectativa social, a uma necessidade social terrena, foi substituída por apresentar não o que Jesus é, mas o que Jesus pode fazer, o que Jesus faz, o que Ele é capaz de fazer por nós. Assim como no seu próprio tempo, Ele já dizia para os seus acompanhantes: vocês estão me seguindo não pelo que eu sou, mas pelo pão que eu dou para vocês. Não pelo que eu sou, mas por aquilo que eu posso fazer por vocês. Há uma expectativa social. Quando vou à igreja, eu quero saber o que Ele pode fazer por mim. Eu estou doente, eu quero ser curado e eu vou buscar a minha cura. Eu estou precisando de um carro e eu vou à igreja buscar esse carro de Jesus. Eu estou querendo me casar, eu vou à igreja para buscar um cônjuge, um marido, uma esposa. Eu estou com problemas com os meus filhos, eu vou à igreja porque eu quero essa bênção de Jesus. Eu estou com uma certa tribulação no lar, no relacionamento conjugal. Eu vou à igreja porque eu quero uma solução para isso. Eu preciso tomar decisões sérias na minha vida. E eu vou à igreja porque eu quero ver o que Jesus vai fazer por mim, me dizer a esse respeito. E aí os irmãos poderiam perguntar: tudo isso é pecado, é errado, pastor? Não, não é errado. Mas a minha primeira motivação não é buscar Jesus pelo que Ele pode fazer por mim, mas pelo que Ele é, independentemente das circunstâncias em que eu estou vivendo. Poderíamos pensar em Paulo e Silas na prisão, lá numa Mércio em Roma. Eu tive lá. É terrível. Aliás, agora não, mas nos tempos em que ele foi preso lá, seria talvez como sinônimo uma verdadeira masmorra. Mas era lá que eles adoravam ao Senhor, eles louvavam ao Senhor, tendo tudo para reclamar, para murmurar, mas eles adoravam ao Senhor independentemente das circunstâncias. Nós precisamos buscar ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Até porque a essência dEle, o que Ele é, já é o suficiente para a partir dEle gerar tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Jesus é o Logos, era a palavra viva, ela estava com Deus no passado, e ela era Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Ela era Deus, ela era Jesus, simplesmente fez carne no tempo, no cronos, no nosso tempo. Mas Ele já era Deus na sua eternidade, com a mesma essência do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Logos, palavra viva, não mero grafos, mas palavra viva que gera vida em nós. Grafos é uma letra, e eu posso até ler a Bíblia como grafos, como livro qualquer.
e não vai gerar tanta vida em mim. Mas eu posso ler a palavra de Deus como Logos, que é vida e vai gerar vida onde há alguma coisa em processo de mortandade, de depressão na minha vida. Mas eu posso ler a palavra também como um rema, como aquela palavra que salta do papel e vem ao encontro direto das minhas necessidades para resolver as minhas questões imediatas. Jesus é Logos, Jesus é vida. Quem é Jesus? Ele é vida, Ele é Logos. E a sua essência é absolutamente tudo aquilo que nós necessitamos. Isso significa que nós precisamos buscar Jesus com a motivação correta, pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, mas Ele faz. Agora, queridos, poderíamos perguntar mais: o que mais Jesus é? Quem sou eu? Quem sou eu? Desculpa a expressão, comedor de feijão analfabeto, para descrever a pessoa de Jesus. Quem sou eu? Um finito, limitado, transitório, passageiro, para descrever o eterno. Quem sou eu? Mas a palavra de Deus, ela nos dá mais algumas direções, alguns ensinamentos do que Ele é. Em Jesus, pela essência do que Ele é, ninguém nele tem fome espiritual, porque Ele é o pão da vida. Ninguém nele passa sede, morrendo por aí, porque Ele é a água da vida. Ninguém nele se perde na escuridão, por quê? Porque Ele é a luz do mundo. Ninguém nele se desvia pela direita ou para a esquerda, se perdendo por aí, por quê? Porque Ele é o caminho. Ninguém nele anda na mentira e nas enganações, nas ludibriações da vida. Por quê? Porque Ele é a verdade. Quem é Jesus? Ele é tudo isso e muito mais. Ele é o tudo e Ele é absolutamente tudo que nós necessitamos. Não vamos nos submeter a essa contextualização oportunista, oferecendo tudo nas pregações, menos Jesus como Ele é. Eu posso oferecer tudo que Jesus pode oferecer, mas se eu não oferecer Jesus como Ele é, as pessoas poderão até se darem bem aqui na terra, mas elas se perderão eternamente.
os pregadores, os espertalhões, poderão se dar muito bem oferecendo o que Jesus pode fazer. Poderão adquirir até riquezas, carros de luxo, fazendas, imóveis, riquezas diversas, mas não entrarão lá. O que nos leva para lá é Jesus na sua essência, como Ele é. Repito, tudo isso que Jesus pode fazer é pecado, pastor, é pecado buscar dele? Não! Eu estou dizendo que a nossa motivação não pode ser equivocada. Não podemos tirar os olhos do céu, do alto, para focar na terra, com vistas a nos darmos bem na terra, e depois nos perdermos eternamente. Eu quero dizer uma coisa para essa igreja e para quem estiver me vendo em casa nesse momento. Eu não estou aqui para te enganar, e eu não estou aqui para me dar bem às suas custas. Eu estou aqui para mostrar Jesus como Ele é. E o meu interesse é que você chegue no céu e não que apenas se dê bem aqui nessa terra. Segundo lugar, queridos, eu queria compartilhar com os irmãos dentro da perspectiva da pessoa de Jesus. É que Jesus, Ele não veio para essa terra ou a essa terra como um popstar em busca de admiradores. Não. Eu repito, Jesus não veio a essa terra, a este mundo, como popstar em busca de admiradores, de fama. Ele até que teve oportunidade para isso, quando foi tentado no deserto, quando Satanás disse para ele pular do pináculo, que os anjos iriam receber a ordem do Pai, iriam ampará-lo, e que não iria acontecer nada com ele, ele poderia ter feito isso. Mas é como se Jesus estivesse dizendo, pelo menos na sua mente, isso é elucubração minha, mas é como se Jesus estivesse: olha, Satanás, eu não vim a essa terra para ser um popstar famoso, eu vim a essa terra para te desmascarar e pisar na tua cabeça e gerar salvação à humanidade. Repito pela segunda vez, dizendo a terceira vez: Jesus não veio a essa terra como um popstar, buscando admiradores. Jesus veio a essa terra como um Salvador, buscando seguidores. Uai, pastor, mas não seria a mesma coisa? Completamente diferente. O admirador, ele está do lado do seu ídolo, ele está, de certa forma, esbarrando no seu ídolo, admirando tudo que ele é e faz. Ele vem à igreja e ele admira Jesus em tudo, admira o louvor,
admira até o templo, admira a comunhão entre os irmãos, admira as orações, admira a pregação, admira tudo. Mas simplesmente admira. Quando ele sai daqui, a vida dele é exatamente a mesma que era antes dele entrar. O que ele praticava antes de entrar na igreja, ele continuará praticando depois que sair da igreja e depois de ter admirado absolutamente tudo. E o seguidor, pastor, o que é esse seguidor? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, as suas inclinações pecaminosas, a concupiscência da sua carne. Tome cada dia, diariamente, a sua cruz e siga-me. Esse é o discípulo. O seguidor genuíno é o verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus veio como Salvador, buscando fazer discípulos e não admiradores. Mas, meus queridos, infelizmente, nós estamos vivendo uma época de multidões intituladas cristãs, que levam o evangelho à moda própria. A moda própria. O famoso evangelho sem cruz. Eu sou cristão. E eu sou cristão há muitos anos. E eu sou cristão, na realidade, desde que nasci. Mas eu não conheço um versículo da palavra de Deus. Eu não sei de absolutamente nada que essa palavra de Deus me diz para eu fazer. E a minha vida é absolutamente solta. Eu faço o que der na telha fazer. Eu faço tudo, eu vou à igreja, eu posso até contribuir financeiramente, com ofertas, com dízimos, com outros donativos, posso fazer tudo isso, posso ser ativo em todas as programações da comunidade. Agora, por favor, não mexa comigo. Me deixe no meu lugar, no meu canto. Não me tire da minha zona de conforto. Me deixe fazer o que me der na telha fazer. Não venha falar de renúncia, não venha me falar de pecados. Ajudo no que precisar. Mas não me tire da minha zona de conforto. Não me reprima ou não me repreenda quando eu praticar os meus pecadinhos de estimação. O evangelho sem cruz. Jesus não veio como popstar para conseguir admiradores. Ele veio como Salvador para fazer seguidores, discípulos que estejam dispostos a diariamente tomar a cruz para segui-lo. Aí você diz assim: ô pastor, tem 10 anos que eu me casei, meu marido
bebia, era um cachaceiro desde que a gente namorava, e eu sofro muito com isso. Meu marido é a minha cruz. Não, não é. O seu marido, o cachaceiro que você escolheu, consciente, é a consequência dos seus atos de desobediência. Cruz são consequências de uma vida piedosa e não de uma vida impiedosa. Alguém disse assim uma vez: eu nunca tive problema com o diabo, com Satanás, com os demônios. Aí alguém disse: claro, você anda paralelo com ele, ande ao contrário para você ver. Ande fazendo a coisa correta, não ande cúmplice do erro, do pecado, mas denuncie o pecado, independentemente do que poderá lhe acontecer. Isso é cruz. Denuncie o pecado. Mas eu vou perder o amigo, amiga. É a consequência de uma vida piedosa. Aquele que não denuncia o pecado na condição de atalaia, que está na função de avisar e não avisa, é cúmplice e leva consigo o mesmo pecado. Jesus não veio fazer admiradores, ele veio fazer seguidores. E em terceiro e último lugar, queridos, para a gente encerrar, isso me traz um ensinamento pessoal tremendo, me traz uma reflexão tremenda e pauta a minha vida pessoal, cristã, evangélica, e pauta a minha vida também ministerial. O terceiro lugar que eu quero destacar com os irmãos é o tetelestai de Jesus. O que é isso, pastor? O tetelestai de Jesus significa o seguinte: significa que Jesus teria sido prometido, ou foi prometido, imediatamente à queda do homem, do primeiro homem, a semente da mulher. Essa semente da mulher viria por meio de um homem chamado Abel. Mas a perseguição começou desde aí. Caim matou Abel. Essa semente não vai vir. Mas no lugar de Abel apareceu um chamado Sete. Ficou no lugar de Abel e preservou a linhagem da qual Jesus Cristo viria. Mas o povo de Deus era perseguido de eliminação, como na realidade é até hoje, mas dentro de uma outra perspectiva. Mas o povo de Deus, Israel de Deus, foi perseguido de eliminação mesmo, de matança mesmo, e guerras sobre guerras em cima do Israel de Deus, para eliminar a semente da qual Jesus Cristo viria para salvar a humanidade. Mas o Senhor preservou. Os inimigos não conseguiram eliminar Israel. Às vezes o Senhor permitia determinadas derrotas momentâneas, temporárias, como disciplina para Israel, para mostrar a Israel o seu pecado. Mas no final das contas, Israel sempre prevaleceu. Mas como não conseguiram eliminar por meio de matança
a linhagem da qual Jesus Cristo viria, então surge uma outra ideia infernal. Já que não conseguimos eliminar, vamos pelo menos contaminar essa semente. E aí o povo de Deus é levado a se prostituir espiritualmente, a abandonar a adoração a Deus para adorar bezerro de ouro, fazer para si e adorar ídolos humanos, bezerro de ouro. Vamos pelo menos contaminar. O Coliseu não parou a igreja do Senhor. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Quem já esteve no Coliseu sabe o cenário triste que se desenha no Coliseu. Mas o Coliseu não parou a igreja do Senhor, não eliminou a igreja do Senhor. Os leões não eliminaram a igreja do Senhor. As fogueiras com lenha verde não eliminaram a igreja do Senhor. Mas o inimigo tem feito uma coisa no tempo que se chama hoje. Tem tentado contaminar a igreja do Senhor. Pegar o Egito e trazer para dentro. Pegar o mundo e conformá-lo dentro da igreja. A alegria, a satisfação e a grande fé e esperança que a Bíblia diz que o Senhor preservará, o Senhor conservará um remanescente fiel, e que a igreja de Jesus nunca ficará sem profeta verdadeiro. Mas adiantemos um pouco mais. Chega-se no Novo Testamento perseguição de morte a Jesus desde a sua mais tenra idade. Até, resumindo, até que finalmente inicia-se o processo da morte, o caminho do Gólgota. E Jesus sofre humilhações. E Jesus carrega cruz pesada. E Jesus leva chicotadas. Mas não é chicote de amansar boi, cavalo, não. São chicotes com várias hastes, com anzóis nas pontas, para quando bater, puxar e rasgar a carne de Jesus. Jesus enfrenta o Getsêmani, e o sofrimento é tão grande, tão grande, tão grande, que ele chega ao ponto de transpirar sangue. Transpirar sangue. Cientificamente falando, não há quem transpire sangue que não venha a morrer em poucos instantes. É a famosa hematidrose. Quem sofre hematidrose, 1 entre 10 milhões sofre de hematidrose. Vai morrer, mas Jesus não morreu ali. Por que será? Se todos praticamente morrem porque ele não morreu?
Por causa de 3 motivos só. Não era a hora exata de Jesus morrer. Segundo, não era o lugar exato para Jesus morrer. Terceiro, não era a forma de Jesus morrer. Só por isso ele não morreu. Mas se fosse pelo sofrimento, ele teria morrido. Finalmente vai para ser exposto nu na cruz. Prego na mão direita, prego na mão esquerda, prego nos pés, coroa de espinhos colocada com falta de educação sobre a cabeça dele, ferindo, fazendo-o sangrar. E agora é exposto debaixo das gritarias zombeteiras. Desce daí! Você não é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo, salva nós também. Carabaixo isso. Só que aí, queridos, Jesus estava demorando um pouco morrer, assim como os 2 malfeitores, um de um lado e outro de outro. E os soldados receberam ordens das autoridades para quebrar as pernas deles, porque já estava chegando a tarde de sexta-feira, e depois das 6 horas da tarde de sexta-feira já é sábado, e sábado eles não trabalhavam. Eles tinham que retirar aqueles corpos, enterrar logo e desocupar antes das 6 horas. E está demorando muito. Vai lá, quebra as pernas deles. Quebraram as pernas dos 2 malfeitores. Chegaram em Jesus, ele já havia falecido. Porque há uma profecia que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Mas por que quebrando as pernas eles morreriam rápido? Por que uma pancada na cabeça? É porque quebrando as pernas, a única forma que eles tinham de postergar a morte era fazendo algum movimento. Isso quem diz nem sou eu, é a teologia científica. Eles podiam fazer isso, ainda que rasgando os pés e as mãos, podiam fazer algum movimento e liberavam os pulmões e podiam respirar e postergar um pouquinho mais a morte. Quebrando as pernas, eles estariam completamente pendurados e com os pulmões comprimidos, não podiam mais respirar e morreriam. Mas aí chegou a hora do tetelestai de Jesus. Ele inclinou a cabeça e diz: tetelestai, está consumado. Passei por tudo isso que eu mencionei aqui, mas só de relance, repito, quem sou eu para pelo menos aproximar uma descrição do sofrimento de Jesus? Quem sou eu? Mas passou por tudo isso, não desistiu em nenhum momento. Até quando estava lá no Getsemane, que ele orou e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, ele orava ao Pai dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: se tiver alguma outra forma do Senhor salvar a humanidade, me poupe desse tamanho sofrimento.
mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade, não é a minha. Passou por tudo. E agora ele disse: tetelestai. Não desisti. Passei por tudo. Cheguei até aqui. Tetelestai. Está consumado. Significa tudo que era para se passar a favor da salvação da humanidade, eu passei. Tudo está pronto, tudo está feito. Não há mais nada a fazer. Agora, queridos, um grande detalhe teológico. Que essa é a grande questão. Esse é o coração de toda a palavra, de toda a mensagem. Essa é a chave da compreensão, do entendimento. É que, porque ele disse tetelestai, era um vocábulo grego usado na época, e que os juízes usavam quando davam a sentença a favor de alguém. Tinha toda a redação de absolvição, e lá no final o juiz escrevia tetelestai. Ele estava dizendo: este fulano de tal aqui não deve mais nada. Jesus fez tudo por você e por mim. Você não deve mais nada. Sabe o que é isso? Você não deve mais nada. Tudo aquilo que te condenaria, agora não condena mais, porque Ele já rasgou a cédula de condenação, de dívida. Você não deve mais nada. Passou, e o efeito disso é automático para toda a humanidade. Não, isso se efetiva em nós, no momento em que nós nos rendemos inteiramente a Jesus, reconhecendo todo esse processo salvífico e o plano de salvação dele em nós, e nos ajustarmos a esse projeto de vida, dizendo: eu declaro que esse Jesus é o meu Senhor, e que tudo que ele fez não foi a favor dele, porque ele já não devia nada, mas a meu favor, e a partir daí viver uma vida cuja conduta tem correspondência com os princípios desse evangelho. E por que isso, pastor? É porque a morte de Jesus foi substitutiva. Ele estava substituindo você lá na cruz. A morte de Jesus foi representativa. Ele estava representando você lá e eu lá na cruz. E em terceiro lugar, a morte de Jesus foi inclusiva. Aleluia! Significa que quando Jesus estava morrendo lá, eu e você também estávamos morrendo lá com Ele. Fique em pé, que eu quero te dar uma novidade extraordinária para você. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, no pensamento, nem andando, nem tomando água, nem nada. Deixa eu só dizer uma coisinha extraordinária para você. A morte de Jesus foi inclusiva. Isso significa que eu e você estávamos morrendo lá, juntamente com Ele.
Mas a grande novidade que eu quero dizer é o seguinte: que no plano divino, no plano do Senhor, Jesus não apenas morreu, mas Jesus também já ressuscitou. Isso significa uma coisa: que no plano de Deus, se eu estava lá morrendo com Cristo na hora que Ele morreu, também significa que ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, eu e você também ressuscitamos com Ele. Isso significa que se Jesus já está na glória, no plano de Deus, também nós já estamos na glória com Ele. Aleluia, carabachura lamanás. Tetelestai, tudo consumado, você não deve nada, nem eu, tudo é resolvido, em Cristo Jesus, está tudo resolvido, já estamos na glória com Ele. Tetelestai, esse cabra aqui não deve mais nada, oh glória a Deus, aleluia! Vamos orar, igreja. Ore também, ore adorando ao Senhor e ore em gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Queremos te exaltar, te bendizer, glorificar o teu nome, Senhor, por aquilo que o Senhor é. Por aquilo que o Senhor é. E nós renovamos a nossa confissão em Ti, que nós te recebemos como o Senhor é. Como o Senhor é, na sua essência. Eu oro, meu Pai, e eu te dou graças, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Aplauda o Senhor acima da sua cabeça, assim. Glória a Deus.